Há 3.000 anos, um homem descobriu algo que mudaria para sempre a compreensão sobre riqueza. Não falo de dinheiro. Falo de algo muito mais profundo. Algo que os poderosos mantiveram em segredo por milênios. Salomão não era apenas um rei. Era um arquiteto de realidades. E o que ele revelou sobre abundância foi tão revolucionário que as instituições religiosas decidiram enterrar isso sob camadas de interpretações moralizantes e parábolas confusas. Mas hoje você vai conhecer a verdade. Se esse vídeo chegou até você, não foi acaso. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A história oficial te diz que Salomão pediu sabedoria para Deus e recebeu riqueza como consequência. Mas essa é a versão para crianças. A versão que mantém as massas dormindo, esperando que a abundância chegue como presente divino por ser bonzinho e obediente. A verdade é muito mais perturbadora. Nos textos originais, antes de serem editados e censurados, Salomão não pediu sabedoria. Salomão ativou um código. Um padrão mental tão poderoso que alterou sua percepção da realidade. E quando sua percepção muda, seu mundo externo não tem mais opção além de se reorganizar. Sabe qual foi o primeiro ato de Salomão como rei? Não construiu exércitos. Não acumulou ouro. Tomou uma decisão que parecia completamente irracional. Dividir um bebê pela metade. Todo mundo conhece a história. 2 mulheres reivindicavam ser mãe da mesma criança. Salomão ordenou cortar o bebê pela metade para dar uma parte para cada uma. Uma das mulheres imediatamente renunciou à sua reivindicação para salvar a vida da criança. Essa era a verdadeira mãe. Mas aqui está o que não te contaram. O que Salomão fez não foi um ato de justiça. Foi uma demonstração da sua compreensão mais profunda sobre a natureza da abundância. A mulher que renunciou ao bebê ativou o mesmo código que Salomão tinha ativado. O código do desprendimento consciente. Me escuta bem. A riqueza infinita não se obtém se agarrando. Se obtém soltando. Mas não qualquer tipo de soltar. É um soltar desde a certeza, não desde o medo. A diferença é crucial. Quando você solta por medo, está operando desde a escassez. Quando você solta desde a certeza, está operando desde a abundância. E o universo responde ao seu estado interno, não às suas ações externas. Salomão entendeu isso. Por isso seu reino se tornou o mais próspero da história. Não porque ele trabalhou mais pesado que outros reis, porque ele tinha ativado o código mental que atrai abundância de forma automática. Mas aqui é onde a história se torna perigosa para os que controlam o sistema. Se as pessoas soubessem que abundância é um estado mental, não um presente externo, todo o paradigma do controle desmoronaria. As instituições religiosas perderiam seu poder de manter as pessoas em estados de carência, esperando salvação. Os sistemas econômicos que dependem da escassez artificial entrariam em colapso. Por isso transformaram a história de Salomão numa fábula moral sobre ser bom e receber bênçãos. Mas os códigos originais ainda estão lá, escondidos à vista de todos. Você já se perguntou por que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas? A interpretação tradicional te diz que era luxúria ou estratégia política. Mas esse número não é acidental. 1000 mulheres. No código original, isso representa a completude do princípio receptivo. Salomão tinha equilibrado perfeitamente sua energia masculina de criação com a energia feminina de receptividade. Não estamos falando de gênero físico. Estamos falando de forças universais. A energia masculina cria. A energia feminina permite. Quando essas duas forças estão em equilíbrio perfeito dentro da sua psique, você se torna um ímã para tudo que deseja. Mas tem algo mais. Algo que me dá arrepios toda vez que penso nisso. Salomão construiu o templo mais magnífico da história. Mas não era só um prédio. Era uma máquina de manifestação. Cada proporção, cada material, cada símbolo tinha sido calculado para criar um campo energético específico. E quando esse templo foi destruído, não foi só um ato de guerra. Foi a destruição intencional de uma tecnologia de abundância.
As plantas originais do templo continham os códigos exatos para criar prosperidade ilimitada. Por isso os cavaleiros templários se obsessionaram em encontrá-las. Por isso as sociedades secretas guardaram fragmentos desse conhecimento durante séculos. Mas você não precisa ser membro de uma sociedade secreta para acessar esses códigos. Eles estão gravados no seu subconsciente. Só precisa das chaves certas para ativá-los. Vou te dar a primeira chave agora mesmo. Salomão nunca pedia. Salomão declarava. Tem uma diferença abismal entre pedir e declarar. Quando você pede, opera desde a carência. Reconhece que não tem algo e espera que alguém mais te dê. Quando você declara, opera desde a certeza. Reconhece que já tem acesso a tudo e simplesmente manifesta no plano físico. Lembra das palavras exatas que Salomão disse quando supostamente pediu sabedoria? No texto original hebraico, não diz, me dá sabedoria. Diz algo que se traduz melhor como, eu ativo a sabedoria que já está em mim. Essa diferença sutil mudou sua realidade para sempre. E aqui é onde a coisa fica prática para sua vida diária. Toda vez que você diz, preciso de dinheiro, está programando sua mente para carência. Toda vez que diz, queria ter, está criando mais ausência. Toda vez que pede que algo chegue na sua vida, está confirmando que não está aí. Salomão tinha reprogramado completamente sua linguagem interna. Seus pensamentos operavam desde a certeza de que tudo o que ele precisava já estava disponível. Só tinha que permitir que se manifestasse. Por isso, atraiu a rainha de Sabá do outro extremo do mundo. Por isso, os comerciantes vinham até ele com as melhores mercadorias. Por isso, seu reino prosperava sem esforço aparente. Não era mágica. Era física quântica aplicada 3.000 anos antes da ciência descobrir. Sua mente é um campo quântico. Seus pensamentos são ondas que colapsam em partículas de realidade. Quando você muda o padrão das suas ondas mentais, muda as partículas que se materializam na sua experiência. Salomão tinha dominado esse processo. Por isso podia criar riqueza do nada. Mas tem algo que me incomoda profundamente. Algo que você deveria saber antes de continuar. Se você está vendo esse vídeo, é porque parte da sua mente já sabe que tem algo mais. Já sente que tem operado com informação incompleta. Já intuí que a abundância que procura está mais perto do que te fizeram acreditar. Mas também significa que tem forças que preferem que você não saiba disso. E essas forças vão resistir ao seu despertar. Quando você começa a aplicar os códigos de Salomão, seu ambiente vai reagir. As pessoas que se beneficiam do seu estado de carência vão tentar te trazer de volta para onde você estava. Sua própria mente vai criar sabotagens para te manter na zona conhecida da escassez. É normal. É parte do processo. Salomão também enfrentou resistência. Os sacerdotes da época tentaram deslegitimar seus métodos. Os reis vizinhos conspiraram contra ele. Sua própria família questionou suas decisões. Mas Salomão tinha algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Fé inabalável nos seus códigos internos. E aí está a segunda chave. A fé não é acreditar sem evidência. A fé é agir coerentemente com sua visão até que a realidade se ajuste a ela. Salomão agia como rico antes de ser rico. Pensava como próspero antes de ter prosperidade. Falava como abundante antes de manifestar abundância. Não estava fingindo. Estava acessando uma versão de si mesmo que já existia no campo quântico de possibilidades. Sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Salomão escreveu o código completo. Tá lá, nos Provérbios, no Eclesiastes, no Cântico dos Cânticos. Mas está cifrado. Escrito numa linguagem que só pode ser decodificada quando sua mente está pronta para receber. Como pensa o homem no seu coração, assim ele é. Essa não é uma reflexão poética. É uma instrução técnica para reprogramar sua realidade. Ao generoso se dará mais abundância, mas do avarento até o que tem será tirado. Essa não é uma lição moral. É uma lei quântica sobre o fluxo de energia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso não é sobre religião. É sobre confiar na inteligência infinita do seu subconsciente em vez de se limitar à lógica consciente. Cada provérbio de Salomão
É um fragmento do código mestre para ativar a abundância ilimitada. Mas durante 3.000 anos, as interpretações tradicionais transformaram eles em morais simples. É hora de recuperar o código original. E aqui é onde você entra na história. Porque o que estou prestes a revelar na segunda parte pode mudar tudo para você. Mas antes, preciso saber uma coisa. Você realmente está pronto para ativar esses códigos na sua vida? Porque uma vez que você ative, não tem volta. Sua realidade vai mudar permanentemente. Se sua resposta é sim, me escreve nos comentários. Eu me comprometo a ativar minha abundância. E eu me comprometo a revelar os códigos mais poderosos que Salomão deixou escondidos. Tem algo que os historiadores nunca vão te contar sobre Salomão. Algo que descobri depois de anos investigando textos antigos que a maioria das pessoas nunca vai ler. Salomão não morreu rico. Salomão transcendeu a riqueza. No final do seu reinado, ele tinha chegado a um nível de compreensão tão profundo que ouro e prata tinham perdido todo o significado para ele. Não porque desprezava eles, porque tinha entendido que eram só manifestações físicas de algo muito maior. Nos seus últimos escritos, Salomão revela o código final, o que as instituições religiosas mantiveram mais escondido porque é o mais perigoso para o controle delas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essas palavras foram mal interpretadas durante milênios. Foram usadas para justificar pobreza espiritual, para te convencer que não deve buscar prosperidade material, para te manter resignado na mediocridade. Mas Salomão não estava renunciando à riqueza. Estava revelando a verdadeira natureza dela. A palavra hebraica que traduzimos como vaidade é hevel. E hevel não significa sem valor. Significa vapor, fôlego, algo que muda constantemente de forma. Salomão estava dizendo que tudo no mundo físico é hevel. Tudo está em constante transformação. E quando você entende isso profundamente, para de se agarrar às formas e começa a dançar com a energia que as cria. Essa é a abundância infinita. Não ter muito de algo específico. Ter acesso ilimitado ao princípio criativo que pode manifestar qualquer coisa. Por isso Salomão podia criar riqueza do nada. Por isso seu reino prosperava sem recursos naturais excepcionais. Por isso atraía a abundância de todos os cantos do mundo conhecido. Ele tinha ativado o que eu chamo de mentalidade hevel, a capacidade de fluir com a natureza mutável da realidade em vez de resistir a ela. E aqui é onde tudo fica imediatamente aplicável para a sua vida. Quantas vezes você se agarrou a um trabalho que odiava por medo de perder segurança? Quantas vezes manteve relacionamentos tóxicos por medo de ficar sozinho? Quantas vezes evitou oportunidades porque representavam mudança? Toda vez que você se agarra por medo, está bloqueando o fluxo natural de abundância na sua vida. Salomão entendeu que segurança real não vem de se agarrar às formas, vem de confiar na sua capacidade infinita para criar novas formas quando as anteriores já não servem. Por isso nunca teve medo de tomar decisões que pareciam arriscadas. Por isso podia ser generoso sem medo de ficar sem nada. Por isso atraía prosperidade de maneiras que desafiavam toda a lógica econômica convencional. Ele tinha acesso ao código-fonte da realidade. E esse código-fonte não é um segredo místico. É um conjunto de padrões mentais específicos que qualquer pessoa pode ativar. Vou te dar o terceiro agora mesmo. Salomão pensava em ciclos, não em linhas. A maioria das pessoas entende a abundância como uma linha ascendente. Mais dinheiro, mais propriedades, mais segurança. E quando essa linha se interrompe ou desce, entram em pânico. Salomão entendia que a abundância funciona em ciclos, como as estações, como as marés, como a respiração. Tem momentos de expansão e momentos de contração. Tem momentos de receber e momentos de soltar. Tem momentos de semear e momentos de colher. Quando você entende os ciclos, nunca se desespera nos momentos de contração porque sabe que são a preparação para a próxima expansão. Nunca se agarra desesperadamente nos momentos de abundância porque sabe que soltando conscientemente permite que chegue ainda mais. Essa compreensão mudou radicalmente como Salomão lidava com seus recursos.
Nos anos de abundância, não acumulava por medo da escassez futura. Investia conscientemente no que sabia que geraria o próximo ciclo de expansão. Nos anos de desafio, não se desesperava nem tomava decisões desde o pânico. Usava esses períodos para aprofundar sua compreensão e se preparar para a próxima onda de prosperidade. Por isso seu reino se manteve próspero durante décadas, enquanto outros reinos subiam e desciam como montanha-russa. Ele tinha o mapa dos ciclos de abundância gravado na mente. E aí está a quarta chave. Salomão tinha sincronizado seu ritmo interno com os ritmos universais. Você já percebeu que tem momentos na sua vida onde tudo flui sem esforço e momentos onde tudo parece resistir? Não é acaso. É que existem ritmos naturais de expansão e contração que operam em todos os níveis da realidade. Salomão tinha aprendido a ler esses ritmos. Sabia quando era momento de agir e quando era momento de esperar. Quando era momento de investir e quando era momento de conservar. Quando era momento de falar e quando era momento de calar. Essa sincronização dava para ele uma vantagem massiva sobre todos os contemporâneos. Enquanto outros lutavam contra a corrente, ele navegava com a corrente. Enquanto outros forçavam resultados, ele permitia que os resultados emergissem naturalmente. Era como se tivesse acesso à informação privilegiada sobre o timing perfeito para cada decisão. E ele tinha. Sua mente subconsciente estava perfeitamente calibrada com os padrões universais de fluxo e refluxo. Mas aqui vem o que acho mais extraordinário de tudo. Salomão documentou exatamente como tinha conseguido essa sincronização. Escreveu em código, mas está lá. Para tudo há tempo, e tudo que se quer debaixo do céu tem sua hora. Essa não é filosofia poética. É uma instrução técnica para desenvolver o que ele chamava de o olho do tempo. A capacidade de perceber o momento exato para cada ação. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o plantado. Cada par de opostos que ele menciona representa um ciclo específico que você pode aprender a reconhecer na sua própria vida. Quando você desenvolve o olho do tempo, para de forçar e começa a fluir. Para de lutar contra a realidade e começa a dançar com ela. E quando você dança com a realidade dança com você. Mas tem algo mais que você precisa saber. Algo que pode ser desconfortável de escutar. Salomão também documentou porque a maioria das pessoas nunca acessa esses códigos. E não tem a ver com inteligência ou educação ou recursos. Tem a ver com coragem. O preguiçoso não ara por causa do inverno, pedirá pois na cega e não achará. Salomão está falando de preguiça mental, da tendência humana de evitar o esforço interno que requer reprogramar padrões mentais profundos. É mais fácil culpar as circunstâncias externas. É mais cômodo esperar que alguém mais resolva seus problemas. É menos ameaçador manter as crenças limitantes que já conhece do que se aventurar em novas formas de pensar. Mas a abundância infinita não é para os cômodos. É para os corajosos. Sabe qual foi a decisão mais corajosa que Salomão tomou? Não foi construir o templo. Não foi enfrentar reis inimigos. Foi decidir que ia confiar mais na sua sabedoria interna que nas opiniões externas. Numa época onde o poder se baseava na força bruta, ele escolheu inteligência. Numa cultura onde decisões eram tomadas por tradição, ele escolheu inovação. Num mundo onde riqueza se obtinha por conquista, ele escolheu atração. Todo o ambiente dele dizia que ele estava louco. Mas ele seguiu seus códigos internos até que a realidade externa não teve mais opção além de confirmar. E esse é exatamente o desafio que você enfrenta agora. Seu ambiente atual foi projetado para te manter em padrões de escassez. Sua família, seus amigos, seu trabalho, a mídia, tudo está constantemente reforçando crenças sobre limitação e carência. Quando você começa a aplicar os códigos de Salomão, vai criar dissonância no seu sistema. Parte da sua mente vai resistir. Seu ambiente vai pressionar para você voltar para os padrões conhecidos. É normal. É temporário. E é sinal de que você está no caminho certo. Salomão sabia disso. Por isso desenvolveu o que considero sua estratégia mais brilhante. Criou um círculo interno de pessoas que compartilhavam sua visão.
arquitetos que entendiam suas plantas, comerciantes que confiavam nos métodos dele, conselheiros que apoiavam suas decisões aparentemente irracionais. Não tentava convencer todo mundo. Só se cercava das pessoas certas e permitia que os resultados falassem por si mesmos. Essa é a quinta chave. Cuide do seu círculo interno como se fosse seu tesouro mais precioso. Porque é. As 5 pessoas com quem você passa mais tempo determinam seu nível de abundância mais que qualquer outro fator. Se elas estão operando desde códigos de escassez, vão infectar sua mente com esses códigos. Se estão operando desde códigos de abundância, vão elevar sua vibração automaticamente. Salomão escolhia seu círculo interno com o mesmo cuidado que escolhia pedras preciosas para sua coroa. E aqui chegamos ao código final, o que considero o mais poderoso de todos. Salomão tinha entendido que riqueza infinita não é um estado que você alcança. É um estado desde o qual você opera. Não é algum dia serei próspero. É, sou próspero e por isso atraio prosperidade. Não é, quando tiver dinheiro serei generoso. É, sou generoso e por isso o dinheiro flui para mim. Não é, se meu plano funcionar serei bem-sucedido. É, sou bem-sucedido e por isso meus planos funcionam. Tá vendo a diferença? É sutil, mas revolucionária. Quando você opera desde o estado de abundância, cada ação que toma está impregnada dessa energia. Quando você opera em direção ao estado de abundância, cada ação está contaminada pela carência que tenta superar. Salomão nunca tentava ser rico. Ele era rico. Na mente dele, no coração dele, em cada célula do corpo dele. E o mundo físico não teve mais opção além de refletir essa realidade interna. Por isso, chegamos ao momento mais importante dessa mensagem. Tudo o que revelei até agora é só o começo. É apenas um fragmento do código que Salomão deixou escondido para os que estivessem prontos para receber. Já passou por algo parecido? Me conta aqui embaixo. Esse vídeo foi só um fragmento do código número 5. Se isso fez sentido para você, se algo ressoou profundamente no seu interior, se você sente que tem partes da sua mente que já sabiam dessas verdades, talvez você esteja pronto para ativar as 7 chaves que estão travando sua mente. O processo completo está no Códigos Milionários. Não é teoria. São ferramentas específicas, exercícios comprovados, códigos mentais que você pode ativar imediatamente para reprogramar sua relação com a abundância. Porque uma coisa é entender intelectualmente esses conceitos. Outra, muito diferente, é integrar eles tão profundamente no seu sistema nervoso que operem automaticamente. Isso é exatamente o que o Códigos Milionários vai fazer por você. Você vai instalar na sua mente subconsciente os mesmos padrões mentais que Salomão tinha ativado há 3.000 anos. A escolha é sua. Pode continuar operando com os códigos de escassez que a sociedade programou na sua mente. Ou pode ativar os códigos de abundância infinita que estão dormindo dentro de você. Mas antes de tomar essa decisão, quero recomendar que veja um vídeo que publiquei há algumas semanas sobre os segredos ocultos na história de Moisés e como ele ativou o código da transformação instantânea. Porque o que Salomão fez com abundância, Moisés fez com mudança de realidade. E quando você combina os 2 códigos, sua vida se torna uma obra-prima de manifestação consciente. E se tem algum tema específico que você queria que eu revelasse nos próximos vídeos, deixa aí nos comentários. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.